O nome é Racing War, ou Corrida na Guerra, ou algo desse tipo. Um homem militar chamado Leonardo, mestiço de americana e brasileira, tem uma raça chamada dragão medieval. Apenas 15 a 25% da população mundial tem uma raça, como Leonardo. Macaco ou cavalo. Como leopardo, macaco ou cavalo, tá? Que o nome do personagem é Leonardo, ele tava leopardo e aí eu confundi, mas fui eu que li errado. Tem uma raça como leopardo, macaco ou cavalo, e ele tem a dragão medieval. Ele tem uma missão de derrotar um líder de uma gangue terrorista chamado Kazoku Taiyo, que é da raça dragão ancestral. Ele vai dos Estados Unidos até o Japão derrotar ele com um grupo de combate. O que a gente sabe aqui, quais são as informações que a gente reuniu a partir dessa sinopse? A gente tem um personagem que ele é militar e que ele tem uma missão de derrotar um líder terrorista que está no Japão, que está foragido no Japão ou algo do tipo. Não sei se o Leonardo ele é americano, ele tá, né, assim, a nacionalidade dele, o país que enviou ele para o Japão é o Brasil ou os Estados Unidos, já que ele é mestiço de americano com mãe brasileira, ao que tudo indica aqui. E aí tem essa questão das raças, imagino que essas raças aí elas têm alguma coisa relacionada a dar algum tipo de poder ou habilidade ali para a pessoa, né? E aí 15 a 25%. 25% é bastante, 15 eu acho que é um número mais ok ali para você ter bastante personagem ainda aparecendo com isso e tal. 25 eu acho um pouco exagero. Eu colocaria talvez 15 e tal, 15 a 20% da população ali para dar uma margem de que sim, eles são um pouco especiais, apesar de que, pelo que eu entendi, você tem ali as raças que são animais comuns e você tem essas raças místicas, né? Tipo, dragão medieval, dragão ancestral ou algo do tipo. Então, eu acredito que o Leonardo e o tal do Kazoku, que é família em japonês, por sinal, Kazoku, são raças especiais mesmo dentre o lance de já ser especial por ter uma raça. Não sei quais são os poderes que são atrelados a essas raças e como que essas raças vêm, se é só uma coisa tipo aleatória, nasce um bebê e esse bebê tem uma raça de algum animal e tal, se isso tem alguma indicação física ali ou como que funciona. Achei interessante o autor desenvolver um pouco melhor como que isso funciona. Não que você precise explicar nos mínimos detalhes genéticos ou algo do tipo, mas só ter uma breve ideia ali para que fique claro para o leitor, tipo, essa pessoa tem esse traço, tem essa raça porque ele tem esse traço tal. Então, sei lá, às vezes o personagem é meio misturado com aquela raça que ele tem, às vezes ele tem algum símbolo no corpo, alguma coisa do tipo, algo que defina visualmente talvez ali qual raça que ele é, para que o leitor possa ter uma rápida identificação. Aqui parece uma história no sentido que ela pode ser mais curta, já que a gente está falando especificamente de uma missão. Não é algo ali que envolve muitas coisas grandiosas e tal. Você imagina que é uma missão simples de investigação, localização e enfim, captura ou algo tipo. Imagino que inicialmente seria captura, né? Quando fala ele tem uma missão de derrotar um líder. Derrotar é uma palavra que a gente usa só dentro do meio da ficção, né? Ninguém usa derrotar de verdade na vida real. Você não fala que... Assim, usa pra guerra, né? Derrotar. Mas usa mais vencer, talvez. Né? Não sei quem derrotou tal na guerra ou em esportes ou algo do tipo. Porque a derrota, ela envolve muito um conceito de vitória, porém onde você não matou o outro, né? O adversário ou algo assim. Numa missão seria muito mais uma missão ou de captura ou de eliminação, né? Então, ou seria, vai lá e captura ele, traz ele para ser preso, para ser julgado e preso, ou vai lá e mata ele. A gente tem o caso famoso do Bin Laden, né? Que é exatamente uma missão aí onde eles foram mandados para matar o Bin Laden. Acho que capturar não era nem sequer uma opção. Então, vale a pena também ver qual que é o objetivo dele aqui, ou se o objetivo é capturar e aí ele vai ter que matar porque é o único jeito, porque o cara não iria se entregar de jeito nenhum e tal. Pode ser um desdobramento dessa história e aí com isso a gente pode começar a desenvolver o personagem, que é aquele ponto. Aqui a gente tem uma ideia um pouco mais superficial, quer dizer, a gente tem um homem chamado Leonardo, ele tem um poder, ele tem uma missão e ele vai cumprir essa missão.
como que a gente desenvolve a partir disso? A gente começa a pensar em algumas características do, por exemplo, por que essa história é a história do Leonardo e não do Zezinho? Então vamos lá, vamos supor que a missão é capturar ele vivo. E aí, por isso, mandaram o Leonardo, porque ele é muito bom nisso. Por que ele é muito bom nisso? Porque o Leonardo, ele tem, sei lá, quando ele era mais novo ali, ele matou um criminoso, por exemplo, e aí depois ele descobriu a família desse criminoso e tal, e ele percebeu que, mesmo sendo um criminoso, ele tinha pessoas que se importavam com ele e tal, e que sofreram a morte dele. Então, mesmo ele tendo feito o certo, a justiça, entre aspas, ali, de matar um criminoso, ele acabou causando muita dor e muita perda em pessoas que, teoricamente, são inocentes. A mulher ou o filho do criminoso não tem nada a ver com a vida de crimes do criminoso. E aí, com isso, ele pode ter jurado que ele não iria mais matar ninguém, ele iria capturar e essa pessoa seria julgada pela justiça e tal. E a partir daí, ele cresceu em reputação nesse lance de captura sem morte. E aí, talvez por isso que ele seria mandado para essa missão, porque o Kazuko pode ter alguma informação importante que faça com que o governo que mandou ali capturar ele queira ele vivo. E aí, o Leonardo, na verdade, vai chegar numa situação onde ele praticamente vai ser obrigado a matar o Kazuko, porque o Kazuko não vai se entregar, porque ele vai fazer coisas muito piores se o Leonardo não matar ele. Então você tem um conflito interno direto do personagem que desenvolve ele e como essa trama desenvolve esse personagem específico. É importante para a própria trajetória desse personagem. Então ele tem uma regra de não matar e ao longo da trama ele se mantém firme nessa regra, porém em algum determinado momento ele pode ou duvidar dessa regra e realmente quebrar ela e perceber que em algumas determinadas situações alguns determinados sujeitos não têm salvação e o mundo só vai estar melhor com eles mortos, ou do contrário, ele vai se manter fiel à sua regra, fiel a essa ética, a essa política pessoal dele, e mesmo numa situação onde ele precisaria, ou tudo indica que ele precisaria, que ele teria que matar o Kazuko, ele consegue ainda capturar ele vivo, mostrando que a determinação do Leonardo também é inabalável. Então varia de acordo com como você quer desenvolver essa questão do personagem, mas eu acho sempre interessante você colocar esses aspectos pessoais do personagem na trama que você está envolvendo, por mais besta que ela possa ser. E quando eu falo besta, eu digo no sentido de simples, de cotidiano, de rotineira. Quer dizer, o Leonardo é um militar, ele faz missões como essa o tempo inteiro, mas por que a gente está mostrando especificamente essa missão aqui nessa história e não uma outra missão qualquer dele? E aí a gente cria uma importância para essa missão a mais, que é o próprio desenvolvimento ou demonstrar, né, como o objetivo de estar contando essa história. Eu estou contando essa história para demonstrar como nem todas as pessoas merecem ser salvas, ou eu estou contando essa história para demonstrar como uma determinação de um homem pode ser inabalável mesmo nas circunstâncias mais adversas, que é o que eu vivo falando aqui, que a gente chama de tema no mangá. Então, qual é o tema que você está querendo abordar na sua história? Sabendo esse tema, você consegue ter uma ideia muito maior e muito melhor de como andar com a trama, de como encaixar personagens e de como andar com o seu personagem principal para que ele tenha um desenvolvimento interessante ao longo da história. Desenvolvimento de personagem não é simplesmente contar o passado daquele personagem. Desenvolvimento do personagem é você atrelar o passado do personagem com os acontecimentos presentes da trama para levar o personagem para um futuro que seja diferente de como ele começou, quando a história começou também.